Então agora nós convidamos vocês para fecharem os olhos, relaxarem e se conectarem para nós fazermos uma prece por todos nós que aqui estamos. Senhor Jesus, divino amigo, que em nós a boa vontade de servir nunca escasseie, que não ludibriemos a própria consciência, respondendo com evasivas a quem conta conosco. Sempre que chamares a cooperar, que não furtemos ao esforço que nos seja possível na consecução das boas obras. A nossa diminuta boa vontade é que gradativamente nos subtrai a insignificância. Se não somos capazes de grandes realizações, dá, Senhor, que possamos cuidar do que esteja ao nosso alcance. Tudo que é realizado com amor é digno de ser realizado. Uma simples vassoura nas mãos de quem trabalha opera prodígios de higiene e bem-estar. Se dispõe a germinar minúscula semente, se multiplica em milhares de outras. Senhor, encoraja-nos a boa vontade. Que assim seja. A nossa exposição de hoje está ao cargo do nosso amigo Carlos André. Boa noite a todos. Bem-vindos ao Recanto de Luz. Na noite de hoje, o nosso tema é baseado na obra Horizontes da Vida, psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, Construindo a Nossa Paz. Então vamos falar sobre a paz. Todos nós, com certeza, ansiamos pela paz. Queremos a paz no nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso trabalho, nas ruas. Queremos a paz entre os povos. E para isso, pedindo por essa paz, fazemos muitas vezes passeatas, nos mobilizamos junto com amigos, engajamos-nos em campanhas, a fim de que conseguimos a paz. Então, realmente, ansiamos pela paz, desejamos a paz. Mas como a paz, ela pode ser definida? Então nós fomos procurar a definição da paz no dicionário e encontramos lá o seguinte. Primeiro, quietação de ânimo, silêncio. Então a paz ela é muito associada ao silêncio. Muitas vezes quando falamos que queremos paz, queremos um ambiente com silêncio. Também diz no dicionário, sossego, tranquilidade, descanso. E muitas vezes, quando falamos que ansiamos pela paz, estamos nos referindo a ter sossego, a ter tranquilidade, a descansar, a não ter problemas. Também está dito lá que paz é a ausência de guerras, de discórdias. Mas aí podemos nos perguntar, o silêncio, ele garante a paz? Se nós formos à noite num hospital, estarmos num corredor de hospital, com certeza encontraríamos o silêncio, mas encontraríamos a paz nesse corredor de hospital? Nos manicômios, nos presídios à noite, impera o silêncio, mas lá impera a paz. Às vezes num lar, o silêncio reina, porque as pessoas daquele lar não mais se comunicam entre si, não mais conversam. Nesse lar reina a paz. O sossego garante a paz. Onde costumamos procurar um ambiente de sossego, de tranquilidade, de descanso? Na nossa casa, no nosso lar.
onde temos conforto. Muitas vezes temos um jardim bonito, florido, que podemos contemplar. Quem sabe até podemos ter uma piscina para os dias quentes de verão, né? Aqui no cassino, muitos que moram aqui no cassino e têm em suas casas. Então é um ambiente de sossego, de descanso, mas que precisamos erguer muros cada vez mais altos, com cercas elétricas, com câmeras vigiando. Então, esse sossego no nosso lar garante a nossa paz. E a ausência de guerras, ela garante a paz? Bem, se nós formos olhar na história da humanidade, nós vemos que a história da humanidade é uma sucessão de guerras com intervalos, às vezes pequenos, de paz. Bem, então podemos nos perguntar, é essa paz que queremos? Estamos no caminho certo para construir a paz? E aí, lembramos de uma frase que muitas vezes, frequentemente, é dita ao final do passe. Uma frase como esta, ou com algumas variantes. Que a paz de Jesus se instale em seus corações. Ou que a paz de Jesus permaneça, fique em seus corações. Ou sigam em paz. Frequentemente ouvimos essas palavras no final do passe. E aí nos lembramos e pensamos e paramos para refletir sobre o que seria essa paz de Jesus. Será que é essa paz, então, que devemos procurar? E aí encontramos no Novo Testamento, em João, capítulo 14, versículo 27, as seguintes palavras de Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, se a gente para refletir sobre essas palavras, nós observamos que Jesus diz que a paz dele não é a mesma paz que o mundo pode nos dar. Mas então, que paz é essa que Jesus pode nos dar? Chico Xavier, ele vem nos ajudar nesse esclarecimento. Ele diz o seguinte: a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Então, o que Chico Xavier quer dizer com isso? A paz, essa paz de Jesus, ela independe do ambiente ao nosso redor, independe de circunstâncias externas, e sim depende da consciência do dever cumprido, do dever moral cumprido por nós. Para esclarecer um pouco melhor, o que é esse dever a que se refere Chico Xavier? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, Lázaro diz o seguinte: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Então, o dever é tudo aquilo que é esperado de nós. É tudo aquilo que sabemos que devemos fazer. É tudo aquilo que é certo, que é correto. É o nosso dever moral aqui no nosso planeta, a nossa morada. E ainda no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é dito: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Então, o que está se querendo dizer aqui?
sabemos que temos um dever moral, sabemos que temos que agir corretamente, mas é difícil de cumprir, porque muitas vezes cumprirmos com o nosso dever moral significa nós irmos contra a certos interesses que temos, interesses estes materiais. Então, por isso, torna-se difícil esse cumprimento desses deveres morais que todos nós sabemos que temos de cumprir. E ainda é dito, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, ou seja, o cumprimento de nossos deveres morais depende somente de nós, depende do nosso livre-arbítrio. Emmanuel vem nos ajudar um pouco mais a esclarecer essa questão. Ele diz o seguinte: quando puderes, como puderes e onde puderes, guardando a consciência tranquila, trabalha servindo sempre. Então esse é o nosso dever, trabalhar servindo sempre. Assim agindo, ainda que não percebas, desde agora estarás imperturbavelmente nos domínios da paz. Então Emmanuel nos diz que devemos sempre trabalhar e servir a Deus. E aí, mesmo que não percebamos, estaremos conquistando a nossa paz. Quem age no bem, quem pratica o bem sempre, em qualquer situação ou circunstância, sentirá como decorrência a alegria de ter a tão desejada paz interior, que é essa paz de Jesus. É essa paz que devemos procurar. Vejam bem, agir no bem, praticar o bem sempre, em qualquer situação. Esse é o nosso dever. O nosso dever moral poderia se resumir em praticar o bem, praticar a caridade, acima de tudo e em qualquer situação. Quando lemos a respeito do dever moral e da prática do bem e a consequente conquista da paz interior, pensamos em quem poderia personificar essa conquista da paz interior. Bem, poderíamos relatar aqui várias personalidades, como o próprio Chico Xavier, como Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá e outros tantos. Mas, em nossas leituras, lembramos de uma pessoa que tivemos oportunidade de conhecer pessoalmente e cujo olhar sempre transmitia paz e cujas palavras sempre transmitiam paz. Então, apenas 2 pessoas conhecem essa pessoa que nos referimos, eu e a minha esposa Janaína. Mas o importante é perceber como se conquista a paz, o caminho para conquistar a paz. É o seguinte: 1990, uma criança pede socorro, o pai assassinado, vários irmãos, carência do pão da vida. A primeira cesta de alimento é doada por Eliana dos Santos, então sua professora na escola pública local. Assim nasce a ANIC, Associação dos Amigos da Criança. Uma criança e uma pessoa de boa vontade, mãos dadas. Esta criança trouxe outra, e esta mais outra. E a mãe aproximou-se e trouxe mais outra. Uma rede de amor. Algumas vozes de corpos cansados, doloridos, crucificados, recordavam a alma cristã, o Jesus, nosso Jesus visível, a dizer:
tenho fome. Eliana, sem muitos recursos, que ouviu a voz aclamar, tenho fome, convidou uma amiga e mais outra, e estas mais outros. A AMIC, Associação dos Amigos da Criança, foi sendo formada devagar. Doações das mais diversas, mas sobretudo de alimentos e mãos para o trabalho. Os sócios amigos. É um pequeno trechinho no final de um livro aqui que consultamos para a palestra. Então, eu acredito que é uma pessoa que personifica essa conquista da paz. Porque buscou na sua vida viver no bem, praticar o bem sempre, praticar a caridade sempre. Ou seja, cumprir com seus deveres morais. E, portanto, no caminho da conquista da paz de Jesus. Que nos sirva de inspiração. Se alguém tiver a curiosidade sobre o trabalho dessa entidade assistencial, é só procurar na internet a Associação dos Amigos da Criança, que é localizada em Campinas, São Paulo, e poderá ver o trabalho que é feito. Tantas crianças que são ajudadas, auxiliadas hoje. Bem, falamos lá no início sobre o significado da paz no dicionário. Mas agora, com essas colocações, o que poderíamos também dizer sobre a paz? Havíamos falado que para muitos a paz é o silêncio. Mas a paz pode ser barulhenta. Por quê? Porque se nós formos auxiliar, por exemplo, numa escola, num educandário, num orfanato, trabalhar com as crianças, ajudar essas crianças, com certeza vai ser com muito barulho, com muita diversão, com muita gritaria, com muita alegria. E estaríamos em paz. Então a paz pode ser barulhenta. A paz, nós havíamos dito, que era sinônimo de sossego, de tranquilidade, de descanso. Mas a paz ela pode ser exaustiva. Porque se nós formos, por exemplo, participar de um grupo que serve aquele sopão altas horas da noite, ao varar da madrugada, com certeza estaremos fazendo um trabalho exaustivo. Se formos auxiliar os moradores de rua nas noites frias, com certeza vai ser um trabalho exaustivo fisicamente, porque ficaremos a noite toda em claro, mas estaremos cansados, mas estaremos em paz. E a paz, sim, pode ser guerra. Por quê? Porque se estamos na busca da conquista da nossa paz, com certeza estaremos em guerra com as nossas más inclinações. Nós estaremos em guerra contra o mal. É uma guerra do bem contra o mal. Então, com isso, mudamos o nosso conceito de paz. E sabemos agora a paz que queremos conquistar. No livro Horizontes da Vida, de Miramês, é dito o seguinte: a doutrina dos espíritos não distribui a felicidade para ninguém, por não ser lei do Criador. Ela apenas nos mostra os caminhos para os nossos próprios pés, e mesmo assim avisa que preparemos os pés, que certamente deverão sangrar ao contato dos espinhos. Então está dizendo aqui que a doutrina espírita, por si só, ela não traz a paz. Ela mostra os caminhos que devemos seguir para encontrar a verdadeira paz. E diz ainda que esse caminho é difícil. Então o caminho do cumprimento do dever é um caminho difícil. Mas a doutrina dos espíritos, o espiritismo, é um aliado nessa conquista, é um aliado nessa busca, é um aliado nesse caminho.
Ao pensares, diz Miramês, se ameno, para que a tua palavra não perca a afabilidade nos sons articulados. Se seguires os processos de educação da mente, os pensamentos acompanharão e as palavras não deixarão de seguir o mesmo ritmo dessa verdade. Miramês aqui nos dá uma dica preciosa. Todo esse processo de conquista da paz, ele começa com os nossos pensamentos. Então ele nos diz, ele nos mostra o caminho. Se ameno ao pensares. Tudo começa por aí. Os nossos pensamentos têm que se amansar. E, consequentemente, as nossas palavras se amansarem. Como fala ali, a gente ter a afabilidade nos sons articulados. Tudo começa por aí. Nós temos que ter a calmaria nos nossos pensamentos e a calmaria nas nossas palavras. Porque aquilo que é o antagonista da paz, o ódio, a guerra, a revolta, começa nos nossos pensamentos e nas nossas palavras. Então é por aí que devemos começar a nossa conquista da paz. Para finalizar, uma mensagem. Essa mensagem é do espírito Eurípides Bassanufo e psicografia da médium Eliana dos Santos. Do livro Mensagens que Iluminam e Consolam. Coloques a candeia, chama viva, luz divina nos teus dias, horas e minutos. Verás crescer em tua vida a claridade benfazeja que impedirá tua alma de cair na escuridão do egoísmo que te faz cega e inválida a perambular sem guia no vale da morte. Candeia eterna, a palavra do Mestre Jesus. Acende-a no mais imediato de tua consciência e prossegue vencedor pela estrada da paz. Que a paz de Jesus possa se instalar em todos os nossos corações. Uma boa noite a todos. Agora, para encerrar, vamos fazer uma prece por todos aqueles que a gente traz e coloca nas caixinhas encarnados ou desencarnados. Ou por aquele que nesse momento nós sabemos que necessita da nossa prece e que nós possamos vibrar por eles. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é o fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é uma bomba atrasada lançando caso novo. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática junto de outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades aparecem, o ato de esbravejar afastará você de um concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é a porta aberta a faltas maiores ainda. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga a distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma, pedindo o serviço por solução. Que assim seja e tenhamos todos um ótimo final de semana.